Muitas pessoas têm me perguntado se o Photopea possui alguma ferramenta que permita distorcer uma imagem. A resposta é sim, e por isso resolvi fazer esse vídeo para revelar que ferramenta é essa e como utilizá-la passo a passo. Olá, tudo bem contigo? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. A ferramenta Distorção de Marionete permite que você distorça partes da sua arte de forma que as transformações pareçam quase naturais. É possível adicionar e mover pinos para transformar facilmente seus trabalhos artísticos em diferentes variações usando essa funcionalidade. Então, a partir de agora, eu vou te ensinar como utilizar a ferramenta Distorção de Marionete, também conhecida como Puppet Warp. Mas antes de continuar, quero te pedir um grande favor. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, pois esse é o único vídeo em português que você vai encontrar em toda a internet que ensina de fato como utilizar a ferramenta Distorção de Marionete do Photopea com detalhes. Então, tá preparado? Vamos para a prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Eu tenho aqui um arquivo que eu preparei justamente para esse vídeo, onde eu tenho 3 camadas. Deixa eu ocultar aqui essas duas. A primeira camada é um background, é um fundo preto. A segunda é um boneco articulado. E a terceira é a junção dessas duas camadas. Eu criei essas 3 camadas para poder te explicar como é que funciona essa ferramenta tão pouco explorada dentro do Photopea. Bom, primeira coisa, como é que eu aplico essa ferramenta? Eu vou selecionar aqui. Deixa eu desmarcar essas duas, vou deixar só aqui a camada boneco com fundo habilitada e vou aplicar a ferramenta. Para aplicar a ferramenta, você deve vir aqui no menu editar e escolher a opção Distorção de Marionete. A princípio vai parecer meio confuso. A primeira dica importante que eu tenho para te dar é que quando você vai aplicar a ferramenta de distorção de marionete, é interessante que você aplique em uma imagem com fundo transparente. Caso contrário, vai acontecer o que aconteceu aqui. Ele vai entender a imagem como um todo e aí quando eu for distorcer, eu vou distorcer a imagem como um todo. Se esse de fato for o seu desejo, tudo bem. Mas geralmente a gente usa essa ferramenta para distorcer uma parte específica da composição. Por isso eu criei essa camada com 2 elementos: o fundo preto e o objeto principal, que nesse caso é o boneco articulado. Eu vou desfazer, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao normal e vou desabilitar essa camada e vou habilitar as outras duas. Essa aqui ela vai ficar desabilitada por enquanto. Então você já aprendeu como aplica esse recurso. Agora eu vou aplicar esse recurso apenas no boneco articulado, ou seja, no boneco que eu deixei aqui prontinho com um fundo transparente. Eu vou dar um clique na camada boneco articulado, vou vir aqui em editar e novamente eu vou clicar na opção Distorção de Marionete. Estou fazendo isso para poder explicar as opções que estão disponíveis nessa ferramenta. Então vou começar aqui da esquerda para a direita. A primeira opção é a opção Modo. Nessa opção eu tenho 3 propriedades: Rigid, Normal e Distorcer. Essas opções elas são aplicadas dependendo do que você quer distorcer. Geralmente ela vai estar marcada aqui no normal, porque na hora que eu for distorcer determinadas partes do meu objeto aqui em questão, que é o boneco, eu posso dizer que essa distorção ela vai ser rígida, ou seja, vai ficar um pouco mais duro de mexer. A área que eu quero distorcer pode ser normal e ela pode ter a opção distorcer e vai deixar ela mais maleável. Se você tem dúvida, deixa no normal. A outra opção é a densidade. Eu também tenho 3 propriedades aqui na densidade. Eu tenho pequeno, médio e amplo. Vou aproximar aqui com o Ctrl+.
E aqui com o scroll do mouse eu posso dar uma subida. Observe que na hora que eu habilitei o recurso de distorção de marionete, uma malha foi exibida. E a densidade ela trabalha justamente nessa malha. Eu tenho a densidade pequena, que é o padrão, a média. Note que o número de triângulos dessa malha é aumentado. E se eu escolher aqui ampla, mais triângulos vão surgir. Trocando em miúdos, a opção densidade ela vai deixar ou a malha mais grosseira ou mais refinada. Mais refinada é quando ela tem maior número de triângulos, né? Onde eu posso estar distorcendo com um pouco mais de detalhe. E se eu escolher aqui o pequeno, ela fica uma malha mais grosseira. Eu vou também poder distorcer, mas sem tanto refino. Eu tenho também a opção expandir a malha. A malha, quando ela é inserida, note que o valor aqui da caixa expandir é 0, essa malha ela fica rente ao objeto. É por isso que o objeto tem que estar recortado, para que eu possa trabalhar com um objeto específico. E aqui eu posso expandir. Então, se eu der um clique aqui e começar a aumentar o volume, note que eu expando a malha. Essa expansão ela é legal quando eu quero fazer distorções numa área que eu não quero deixar essa distorção tão forte. Eu quero deixar uma coisa um pouco mais maleável. Então eu expando a malha para poder fazer com que essa distorção ela seja um pouco mais fluida. Você vai entender quando eu der alguns exemplos daqui a pouco. Então quanto maior o valor da caixa expandir, mais a malha ela vai ultrapassar a fronteira do objeto, né? Ou seja, ela vai para fora do objeto nesse caso. Deixa eu deixar aqui em 0. Eu tenho também a caixa Show Mesh, que é justamente mostrar ou ocultar a malha. Às vezes, quando você tem uma malha muito densa, né, quando ela está aqui, por exemplo, na densidade ampla, e é um objeto com muitos detalhes, ela de repente pode estar atrapalhando na hora que você for criar os pontos de articulação, que eu vou falar daqui a pouco. Então, você pode, em algum momento, desabilitar e habilitar a hora que você quiser. Eu vou deixar ela habilitada por enquanto. Tem também esses dois botões. E pasmem, eles não servem para nada. Eu entrei em contato, inclusive mandei mensagem para o setor de desenvolvimento do Photopea. Até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles não me responderam. Já faz algum tempo que eu perguntei, né, sobre esses dois botões. Não existe nenhuma documentação. O que eu acredito é que as funcionalidades desses botões vão ser implementados no futuro. E aí nós temos os dois últimos botões, que é o botão Cancel, como o nome já está dizendo, é para cancelar qualquer distorção que eu possa ter feito, e o Confirm, que é confirmar qualquer distorção feita. Uma coisa interessante que você precisa ficar atento na hora que estiver fazendo a manipulação é que a ferramenta de distorção, no momento que você está trabalhando com ela, você não pode selecionar nenhuma outra ferramenta. Se você fizer isso, vou pegar aqui qualquer ferramenta, vou pegar aqui a ferramenta Mover, por exemplo. Note que ele já desabilita a ferramenta de distorção de marionete. Então eu tenho que novamente ir lá em editar, habilitar de novo a opção de distorção de marionete. Então, no momento que você estiver trabalhando, evite clicar nessas ferramentas, a não ser que seja proposital. Se você quiser fazer a movimentação, por exemplo, do posicionamento aqui do boneco, você deve usar as teclas de atalho. Então, no scroll do mouse eu posso visualizar o que tem embaixo e o que tem em cima. E se eu segurar a tecla Ctrl e usar o scroll do mouse, eu também posso fazer um tipo de pan, né? Um movimento de câmera aqui, onde eu posso estar vendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, o Ctrl mais vai dando um pequeno zoom à medida que você clica, o Ctrl menos vai recuando esse zoom. E aí, se você ampliar, usa, né, o scroll do mouse, ou usa o Ctrl mais Scroll para se posicionar, e quando você quiser ver toda a imagem, Ctrl 0. Um outro item importante no efeito de distorção de marionete são os pontos de distorção. Esses pontos você pode chamar de pontos de articulação ou pontos de ancoragem, que são justamente pontos em que você vai estar trabalhando essa distorção. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, segurar e arrastar o meu botão do mouse, eu consigo distorcer o objeto como um todo. Ó.
eu estou movendo o objeto como se fosse um boneco de pano. Vou dar aqui um Ctrl 0 para que você veja. Vou até desmarcar a malha e note que eu criei aqui um ponto de articulação. Então, quando eu mexo nesse ponto, observe que o boneco ele fica solto. Geralmente você não quer isso. Deixa eu cancelar e habilitar de novo. É interessante que antes de você começar a distorcer, você crie pontos de articulação chave, onde você vai deixar o objeto totalmente preso, ele vai se mover muito pouco, e aí você começa a distorcer áreas específicas. Eu trouxe exatamente esse boneco articulado porque ele já tem pontos em que eu posso estar trabalhando. Podia ser uma pessoa aqui. Então, se eu tenho uma pequena noção de anatomia, eu sei o que, de fato, eu posso articular em uma pessoa ou não. Então, nesse caso, eu posso articular a cabeça? Sim. Então, eu coloco um ponto aqui, articulo o pescoço, porque também se movimenta, os ombros, aqui o cotovelo. Eu tenho também aqui a parte do punho. Eu posso aqui manipular o quadril. E aí eu vou colocando pontos específicos que vão me ajudar a fixar a imagem que eu vou estar trabalhando na distorção. Observe que agora, se eu clicar aqui nesse ponto de articulação da cabeça, clico, seguro e arrasto, note que o boneco, o corpo do boneco, ele não se movimenta mais. Se ele se movimenta, é muito pouco. E por que isso? Porque eu criei pontos de articulação e me ajudaram aqui a fixar o corpo do boneco. Ah, Maurício, eu criei um ponto de articulação, eu quero me livrar desse ponto, como é que eu faço? Por exemplo, criei esse ponto aqui, não quero mais ele, por alguma razão, não tem problema. Eu clico em cima do ponto para que ele fique azulzinho e deleto. É dessa forma que você vai remover. Nunca, em hipótese alguma, use o Ctrl Z. Se você fizer isso, ele vai desmarcar a seleção como um todo e você vai perder parte do trabalho que você já fez. Outro item importante que eu preciso falar. Olha só, eu fiz isso aqui. Deixa eu distorcer um pouquinho mais, só para exemplificar. Vou puxar aqui do lado. Pronto. Levantar um pouquinho mais aqui a perna. Isso. Vou levantar um pouquinho aqui. Vou confirmar essa modificação. Vou dar um clique aqui no botão confirme. Olha um erro que é muito comum. Muitos usuários fazem isso. Distorce e aí depois quer voltar ao normal. Agora eu posso usar o Ctrl Z. No entanto, se eu quiser editar os pontos que eu criei, eu não consigo. Eu vim aqui em editar e clicar em distorção de marionete. Observe que eu volto novamente a poder distorcer o objeto, porém eu não tenho mais os pontos articulados, eu perdi. Então, Maurício, tem alguma forma de salvar esses pontos de articulação para ser usados no futuro? Sim, tem. Eu vou mostrar agora como fazer isso. Então, eu vou cancelar aqui. Vou dar o Ctrl Z, eu volto ao normal. E aí, essa é a primeira etapa que você tem que fazer na hora que for criar os pontos de articulação. Que etapa é essa? Você deve transformar a camada que você vai manipular, ou seja, que você vai distorcer, em um objeto inteligente. Como é que você faz isso? Clica com o botão direito em cima da camada e escolhe converter em objeto inteligente. Agora, você pode vir em editar, distorção de marionete, e observe que ele cria aqui um filtro inteligente e lá está a distorção de marionete. Eu desmarcar aqui o Show Mesh e vou criar aqueles pontos que eu criei anteriormente. Só para fixar o boneco aqui para mim. E olha só, vou salvar. Agora eu posso habilitar essa edição, caso eu queira. E tem duas formas de fazer isso. A tradicional, que eu já ensinei. Então eu posso vir aqui em editar distorção de marionetes. Então eu volto e aqui estão os pontos de articulação. Vou cancelar. E a outra forma é dando um clique duplo aqui mesmo, na distorção de marionete que foi aplicada como filtro inteligente. Então dou dois cliques e eu tenho de volta os botões de articulação. Então aqui eu posso brincar, né? Posso pegar aqui. Ó, acabei criando um ponto indesejado. Não tem problema, não dá Ctrl Z. Clica no ponto, se ele não tiver selecionado, deleta. E aí de novo. Vou dar essa distorcida aqui. Vou levantar aqui um pouquinho. Aqui eu puxo um pouquinho. Você pode puxar um pouco mais, ó. E aí, e ajustando. Faz aqui um braço de break. Aqui um pouquinho. Aqui eu vou dar uma distorcida. Uma levada aqui. Aqui. Aqui também. Não era o que eu queria. Vou deletar. Vou dar uma subida. E tá ótimo. E vou salvar. Pronto. Fiz aqui a minha distorção
Outra coisa importante, deixa eu entrar aqui na distorção, é que você pode usar quantos pontos de articulação você quiser, não há limite. E aqui, deixa eu mostrar a malha, deixa eu dar um Ctrl mais algumas vezes, um pouquinho mais. Eu subi aqui para a cabeça, usando o scroll, e vou aqui aumentar um pouco mais. Deixa eu deixar aqui em 0, e olha só, deixa eu pegar aqui esse contorno aqui da cabeça. Vou criar um ponto, e um aqui, e vou começar a arrastar. Então você percebe que eu estou arrastando como se fosse uma malha mesmo, né? Ó. Então eu acabo danificando essa área daqui. Se eu não tomar cuidado, fica uma distorção bem grosseira. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Deixa eu apagar. Aqui. E aqui também. Eu vou aumentar aqui, deixa eu expandir um pouquinho a malha. É justamente para explicar para que ela serve. Então quando eu expando, eu evito de distorcer tanto a área que contém a informação que eu desejo, né, manipular. Então se eu der um clique aqui, aqui é malha. Então note que eu consigo fazer a distorção sem destruir o conteúdo. Posso clicar aqui, olha só. Eu consigo dar a distorção, mas eu acabo não destruindo isso aqui, fica bem mais fluido. Então é por isso que eu posso estar utilizando essa expansão da malha, para poder não danificar tanto o conteúdo. E aí, se eu quiser, eu posso confirmar ou eu posso cancelar. No meu caso, eu vou cancelar para ter a imagem como eu deixei antes. Deixa eu dar um Ctrl 0. Então é isso. Nesse vídeo eu te ensinei como usar a ferramenta distorção de marionetes dentro do Photopea. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu gostaria de te pedir que se você gostou desse vídeo, então por favor, compartilha. Dessa forma você vai estar me ajudando o canal a crescer e com isso eu vou trazer mais e mais vídeos relacionados ao tema design, ao tema fotografia e outros temas que eu pretendo implementar no futuro. E se você tiver um comentário, uma dúvida, uma dica, uma crítica, por favor, comente. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.